greve dos funcionários da CONCAP. Chega ao segundo dia e servidores protestam em frente à Câmara de Vereadores da capital. E com a coleta precária feita pela Prefeitura, o lixo se acumula nas principais ruas de Florianópolis. Pronunciamento nas redes sociais. Governador anuncia pagamento da primeira parcela do 13º para os servidores estaduais. Todos os servidores públicos de Santa Catarina. O local que servia de criadouro de escorpiões venenosos é incinerado em Balneário Camboriú. E o Band Cidade mostra o que muda com as alterações nas concessões de licenças ambientais para construções de edifícios em Santa Catarina. Hoje é terça-feira, 11 de julho de 2017. O Band Cidade de hoje já está no ar. Olá, boa noite para você. Os empregados da CONCAP estão em greve desde ontem por causa de um projeto de lei que transforma a empresa numa autarquia. Hoje, o sindicato da categoria continuou protestando em frente à Câmara de Vereadores por mais tempo para discutir esse projeto. São toneladas de lixo nas ruas. Pelos cálculos da CONCAP, em Florianópolis são coletadas cerca de 500 toneladas por dia, o que, até o fim do dia de hoje, representaria 1.000 toneladas sem recolhimento. Além da paralisação das atividades, os membros do sindicato da categoria fizeram um segundo dia de protesto em frente à Câmara dos Vereadores, tentando impedir a votação em caráter de urgência do projeto que transforma a empresa em uma autarquia. Hoje, a CONCAP é uma empresa de capital misto, controlada 99% pela Prefeitura e 1% é dividido entre 6 acionistas. A autarquia também seria uma empresa de administração pública indireta, mas que possui cargos indicados pelo prefeito. A autarquia, mudando para a autarquia, os novos contratados serão estatutários. Quanto a isso não é problema. O problema é os que estão agora, que são os elitistas, que além dos seus direitos, que é firmados via acordo coletivo hoje, e terá que constar em lei esses direitos, e ao mesmo tempo a estabilidade que hoje consta no acordo coletivo deles, pela renovação da estabilidade. A principal reivindicação do sindicato é de que a medida precisa de mais tempo para ser melhor discutida, pois da forma como está, abriria caminho para uma terceirização. E aí, o futuro de 1.600 funcionários estaria comprometido. O que nós queremos é que esse problema se resolva, né? Ninguém quer. Faz mal para a população, então para nós também, né? Porque o lixo é acumulado e o trabalho se torna em dobro. Então nós queremos é que esse projeto saia da Câmara. Antes do início da sessão na Câmara de Vereadores, o prefeito Jean Loureiro fez uma emenda ao projeto de lei, garantindo, entre outras coisas, a manutenção dos empregos públicos dos seletistas. Segundo o presidente da CONCAP, com isso, ficam garantidos os direitos dos trabalhadores e é alcançado o objetivo da transição. Em condição de autarquia, a empresa pode gastar 10 vezes menos para aderir ao REFIS, o refinanciamento da dívida da CONCAP, que hoje supera 220 milhões de reais. Uma coisa é pública e notória. Eu ainda não encontrei alguém que seja contrário ao projeto do prefeito de transformar a CONCAP em autarquia. Né? Todos, inclusive ontem o presidente do sindicato, ele nos disse que é tão bom que não dá para acreditar. Né? Eles fazem alguns questionamentos dos aspectos legais, mas nós estamos absolutamente convictos que o processo é absolutamente legal. Se precisa ser feito algum ajuste na Câmara, os vereadores o farão. Se há alguma imperfeição jurídica, certamente eles farão essa correção. Eu acredito que isso chegue a bom termo se os empregados vão entender que é para o bem da companhia. Caso a greve continue, a Prefeitura deve contratar serviços terceirizados para recolher parte do lixo que está nas ruas. Bom, agora está em jogo o poder de negociação do prefeito Jean Loureiro junto com os trabalhadores da CONCAP. E tomara que cheguem logo a um acordo para que essa greve termine. Até porque hoje nós vimos aí o lixo acumulado pelas ruas. A prefeitura está fazendo um trabalho paliativo numa rua aqui, num bairro ali, mas de modo geral o lixo está se acumulando e daqui a pouco vai represar. E hoje à tarde o governador Raimundo Colombo fez um pronunciamento ao vivo pelas redes sociais. Foi para falar sobre o pagamento da primeira parcela do 13º aos servidores estaduais. Bom, nós estamos aqui fazendo uma reunião que para nós é muito importante agora, eu acho que para todos os servidores públicos de Santa Catarina e para a economia catarinense. E esse é o grupo que representa todos os servidores de Santa Catarina. Foi um trabalho árduo, difícil, todos nós sabemos a crise econômica que o Brasil está passando e não é diferente em Santa Catarina. E com o esforço e a colaboração de todos,
nós estamos conseguindo honrar os nossos compromissos. E hoje nós estamos anunciando a todos os servidores o pagamento da metade do 13º, é quase 400 milhões de reais, que vai ser pago no dia 27 de julho e o salário no dia 31. Considerando o salário de junho, julho, em 30 dias nós vamos desembolsar 2 bilhões 350 milhões de reais. A gente sabe a realidade financeira do país, dos outros estados, de muitos municípios, mas com muita determinação, cuidando todo dia, cada dia, um esforço muito grande de todos os nossos servidores aqui representados pelas secretarias que atuam nessa área e sobretudo pelo grupo gestor, a gente conseguiu esse equilíbrio que permite garantir a todos, né, uma segurança em relação aos salários e antecipação do 13º. Parabéns a todos os servidores, o nosso agradecimento, quero cumprimentar toda a equipe, porque ninguém faz nada sozinho, a nossa equipe é boa e está trabalhando juntos. E para vencer a crise a gente precisa também gerar boas notícias, e essa é uma notícia muito positiva, muito especial. Um abraço. Tá aí, portanto, o pronunciamento do governador foi hoje via Facebook e a gente está reproduzindo aqui. Portanto, pagamento do 13º, a primeira parcela, hein, gente? Primeira parcela sai dia 27 de julho e o pagamento referente a julho, que seria em agosto, sai dia 31, portanto, o último dia do mês de julho. Uma boa notícia para a economia de Santa Catarina, é dinheiro que vai entrar aí, sem dúvida alguma. Bom, algumas farmácias populares estão fechando as portas. A decisão se deu depois que o Ministério Público anunciou que não vai mais financiar o programa. O governo federal não vai mais financiar o programa, né? Em Santa Catarina, algumas unidades já foram fechadas. Acompanhe. O programa Farmácia Popular é do governo federal e disponibiliza medicamentos gratuitamente ou com redução de até 90% do valor de mercado. Em algumas cidades de Santa Catarina, as unidades são mantidas pelas próprias prefeituras. Depois que o Ministério da Saúde anunciou que vai parar de financiar o programa, algumas farmácias já fecharam. Em Balneário Camboriú, a unidade já foi fechada. Em Criciúma, encerrou as atividades no dia 30 de junho. Já em Canoinhas, foi um pouco mais cedo no mês de maio, após uma avaliação feita pela Prefeitura, onde constatou que as despesas são maiores do que o faturamento. A última unidade a ser fechada no estado será Jaraguá do Sul, agora no dia 30 de julho. Conforme o governo federal, o objetivo é destinar recursos para estados e municípios fazerem a compra direta dos medicamentos. Por isso, as farmácias que são credenciadas continuarão atendendo normalmente. É o caso desta farmácia em Videira. Não, em Videira não, porque não tinha nenhuma farmácia que era exatamente do governo. São as farmácias particulares credenciadas ao programa do governo. Então, continua atendendo normalmente. Para conseguir os descontos, é preciso preencher um cadastro. Alguns medicamentos saem de graça e outros com até 90% de desconto. Então, com esses documentos, receita, CPF e identidade, a pessoa já consegue fazer a compra pela farmácia popular. E a compra pela farmácia popular, pelo programa, os medicamentos para asma, bronquite e diabetes, eles são subsidiados 100% pelo governo. Então a pessoa traz esses documentos e retira o medicamento sem custo nenhum. Aí tem outros medicamentos como da osteoporose, que eles são, uma parte o cliente paga e a outra parte é o governo que faz o pagamento diretamente para a farmácia. Aproximadamente 5.000 cidades brasileiras contam com o programa Farmácia Popular. E a Prefeitura de Chapecó vai contratar profissionais agentes de saúde. A Prefeitura de Chapecó está com inscrições abertas para o processo seletivo de agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. Para concorrer às vagas, tem que vir se inscrever aqui na Secretaria de Saúde até o dia 18/7. Tem que trazer original e cópia do comprovante de residência, o comprovante de escolaridade, CPF, RG, e tem uma taxa de inscrição que tem que ser paga no Banco do Brasil, que é de R$20. Olivete é agente comunitária de saúde há 2 anos. Ela explica qual é o papel destes profissionais. A gente visita as casas dos pacientes, a gente leva encaminhamento, a gente acompanha os hipertensos e diabéticos, a gente faz um grupo, orienta prevenção, orientação e também ajuda eles no dia a dia
para ter acesso ao posto de saúde, né? Para o cargo de agente comunitário de saúde, são 9 vagas mais cadastro de reserva. Para o cargo de agente de combate às endemias, há vagas de cadastro de reserva. O salário para ambos os cargos é de R$ 1.281,16 para 8 horas diárias em 5 dias na semana. O processo seletivo é composto por 2 etapas. A primeira é a prova objetiva de caráter eliminatório. A segunda é a conclusão do curso de formação inicial e continuada. A prova será realizada dia 6 de agosto, com duração de 4 horas, contendo 50 questões de múltipla escolha. Para Marilene, a função das agentes de saúde é fundamental para a comunidade. As pessoas que têm mais necessidade, como os idosos, aqueles que realmente precisam que elas tenham um contato maior, tá indo toda semana para ver se está tomando o remedinho direito, que a gente sabe o que elas fazem, né? Às vezes até vão nos horários para estar ajudando a pessoa a estar tomando a medicação, para ver se realmente funciona o tratamento, né? Porque é bem complicado, só quem precisa do serviço é que sabe o quanto é importante para a comunidade aqui da nossa região. E olha só, terminou no meio da tarde de hoje o julgamento do acusado de homicídio com dolo eventual contra 2 filhos do dono de uma unidade da Yakult, em Santa Catarina. Isso foi no Fórum de Lages, na Serra. O réu Tiago Luiz Rosa foi absolvido. A suspeita inicial era que ele e as 2 vítimas teriam se envolvido em um acidente durante um racha de trânsito em 2005. A decisão seguiu o parecer do Ministério Público de Santa Catarina, que afirmou não haver provas suficientes para comprovar que um racha realmente aconteceu e que o carro do acusado e das vítimas tenham colidido. Daiki Mizuno e Masaki Mizuno morreram no dia 23 de abril no centro de Lages. Uma pesquisa divulgada pela revista Exame mostra Balneário Camboriú como a cidade mais segura de Santa Catarina e a 16ª mais segura do país. A pesquisa foi feita com base em 6 critérios, como o número de homicídios registrados em cada cidade, os acidentes de trânsito, a iluminação pública, o monitoramento de áreas de risco, o valor investido em segurança e o efetivo de policiais, guardas municipais e agentes de trânsito. No ano de 2016, Balneário Camboriú ocupava a 23ª no ranking nacional das cidades mais seguras do Brasil. E você vai ver a seguir o que muda com as alterações na concessão de licenças ambientais para a construção de prédios em Santa Catarina. Os detalhes depois do intervalo, 7h03. Você está no Band Cidade, agora são 7h06. E por conta da insegurança na capital, frequentadores e também a Associação Amigos do Parque da Luz pedem ajuda aí do poder público. Com uma área de 37 mil metros quadrados, o Parque da Luz, que fica no centro de Florianópolis, é frequentado há mais de 20 anos por moradores e turistas, que aproveitam o local para caminhadas, leituras e até mesmo um simples descanso. Mas o local pode estar com seus dias, ou melhor, as noites contadas. Segundo moradores da região, a insegurança seria tamanha ao ponto do parque ser fechado. O fechamento do parque é um processo que está em discussão, em avaliação do que poderá ser feito com isso, porque simplesmente fechar, vamos tirar acesso de algumas pessoas e talvez não tenhamos como objetivo conseguir a segurança. Ele pode não acontecer. Quem frequenta o parque ou simplesmente passa por aqui se depara com cenas normais do cotidiano, como o pessoal jogando bola, a família. Mas infelizmente a insegurança ainda aflige quem está pelo parque, mesmo com o patrulhamento diário da Polícia Militar. Eu tô achando assim o parque bem limpo, a praça bem limpa, assim, é bonito, bastante árvores, assim, bem gostoso para as crianças. Mas não me sinto segura aqui. A gente passa, vê se tem mais pessoas, a gente fica, senão a gente passa reto. A Associação Amigos do Parque da Luz, que mantém todo o espaço organizado e limpo, reivindica, entre outras coisas, a iluminação do parque. A insegurança é uma insegurança que vem com a cidade, né? Ela vem crescendo com a cidade. A gente busca parcerias com a Polícia Militar, com a Guarda Municipal, que nos ajudam muito, e a gente tenta melhorar cada vez mais. Então, sozinhos,
A Floriano não tem condições de realmente fazer tudo isso, toda essa segurança que as pessoas estão almejando hoje, né? Então a gente está tentando realmente buscar mecanismos em conjunto que a gente possa agregar segurança para todos, é o que a gente busca. Olha só, 2 empresários foram presos com 5 toneladas de maconha, isso em Ponte Alta, na Serra Catarinense. Esse e outros assuntos estão agora no nosso Giro de Notícias. Os empresários faziam o acompanhamento da carga desde o Mato Grosso do Sul, segundo a Polícia Civil. Eles seguiam em uma caminhonete enquanto o caminhão transportava a droga. O motorista que levava a carga também foi preso. A defesa dos acusados disse que eles não sabiam que o motorista estava transportando maconha. O mesmo advogado também representa o motorista do caminhão e disse que o condutor também não sabia que estava levando drogas. Achava que era só milho. 1 em cada 3 catarinenses está com pelo menos uma conta em atraso. É o que revela o indicador do Serasa de inadimplência do consumidor divulgado na semana passada. Enquanto o país registrou em maio a marca histórica de 61 milhões de inadimplentes, o estado somou 1,8 milhão, o que representa 35,5% da população com mais de 18 anos. O estudo também revela que a maioria dos inadimplentes, 19,4% dos brasileiros, tem idade entre 41 e 50 anos. A Secretaria de Estado da Educação lançou edital para inscrições de interessados em se candidatar ao cargo de diretor das 204 escolas da rede estadual de Santa Catarina. A partir do dia 1º de agosto, os candidatos devem apresentar os planos de gestão escolar com diagnóstico de pontos fortes e fragilidades da unidade e as propostas de metas. E agora vamos falar de saúde pública. Desde abril é constante a falta de medicamentos na farmácia básica de Videira. Já o secretário de Saúde garante que os remédios já chegaram. São ofertados 280 remédios na farmácia básica de Videira. Todos os dias, a população que faz uso de remédios contínuos busca pelos medicamentos e não encontram. Desde abril, 25 tipos de remédio estão em falta. Uma dificuldade para quem precisa e não pode comprar. Faltou um. Só um tinha, o outro faltou, que está para chegar. Sim, mas eu pego no postinho Santa Gema, daí não tem, eu vim aqui. Hoje só o diurético. Eu tomo um tipo para pressão, sempre tem, porque eu tomo remédio controlado, só que o controlado não tem e eu tenho que pagar. Segundo o secretário de Saúde e Ação Social, a demora se deu por conta do processo licitatório e garante uma compra de medicamentos para os próximos 4 meses. Então o processo licitatório ele já foi feito, está pronto, né? Nós fizemos um pedido bastante grande de medicamento para evitar o que aconteceu, né? Então esses medicamentos já estão chegando, já chegaram praticamente todos. Temos ainda 5 medicamentos, mas são faltas que o próprio médico ele pode até prescrever outros medicamentos que já temos à disposição. Mas independente disso, agora nos próximos 5, 6 dias, vai chegar esses medicamentos também, esses 5, 6 que faltam. Eu tenho uma relação aqui, na verdade são 2, 4, são 6 medicamentos que ainda faltam. Não são medicamentos de uso muito comum, né? Então, as pessoas, de maneira geral, elas não têm mais do que se queixar, os medicamentos existem, eles estão à disposição, e mais alguns dias essa pouca quantidade que falta aqui já está chegando, né? Bom, o secretário disse que as pessoas não têm mais que se queixar. Olha, se elas se queixam porque não tem medicamento. Simples assim, né? Ninguém ia reclamar se fosse até a farmácia básica e lá estivesse o medicamento solicitado. Aqui em Florianópolis, inclusive, a prefeitura está reabastecendo as farmácias, recebeu os medicamentos e agora diz que está reabastecendo as farmácias para atender a demanda dos usuários. Novas regras publicadas pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente de Santa Catarina, o CONSEMA, liberam os projetos de novos edifícios no estado de terem que passar pelo licenciamento ambiental. A mudança é válida para as cidades que possuam um plano diretor aprovado e rede de esgoto em funcionamento, com a promessa de agilizar a aprovação de novas obras. Condomínios horizontais e loteamentos, desde que não estejam em zona costeira, também passam a dispensar a licença ambiental. A alteração, que faz parte da Resolução 99/2017, que foi publicada no dia 6 de julho no Diário Oficial do Estado, passa a valer em 60 dias. Mais permissivas, as regras não poderão ser aplicadas em todos os municípios do estado. Por enquanto, pelo menos 1/3 das cidades catarinenses com mais de 20 mil habitantes ainda não tem o plano diretor regularizado.
Florianópolis é uma dessas cidades, né? O plano diretor não avança aqui na capital. E você vai ver a seguir, o local que servia de criadouro de escorpiões é incinerado em Camboriú. Os detalhes depois do intervalo, agora são 19h14. O Jornal da Band está quase chegando, mas antes a gente tem uma informação de que uma equipe de servidores da Prefeitura de Camboriú e também agentes de vigilância sanitária e epidemiológica incineraram madeiras de uma construção abandonada em que foram encontrados aí escorpiões da espécie Titius serralatus na última semana. Inclusive, uma picada desse animal pode levar à morte. Ao todo, 21 escorpiões foram retirados do local. Segundo informações, o morador notificou um agente do programa de combate à dengue na semana passada, informando que nesse local haviam escorpiões. A queima controlada foi realizada em um terreno ao lado do depósito de madeiras para que os escorpiões não se espalhassem por outras áreas da cidade. Isso aconteceu em Camboriú devido a essa infestação de escorpiões. O Ministério da Educação anunciou aí novas regras para o FIES a partir do ano que vem. Os juros do financiamento estudantil serão menores e 100 mil vagas terão taxa zero. Para evitar a inadimplência, as parcelas serão descontadas automaticamente do salário após a formatura. Veja. Com a bolsa que conseguiu no cursinho, Tiago estuda para o vestibular de jornalismo no fim do ano. Caso passe em uma faculdade particular, ele vai precisar do financiamento estudantil do governo federal. É muito difícil, né, você conseguir uma bolsa para certas particulares, algumas nem têm bolsa. A partir do primeiro semestre do ano que vem, o FIES terá novas regras. O objetivo é reduzir a inadimplência, que hoje chega a 50% dos contratos em vigor. Os financiamentos custaram ao governo federal mais de 32 bilhões de reais só no ano passado. Assim que conseguir emprego ao se formar, o estudante começa a ressarcir o governo por meio de parcelas, descontadas automaticamente da folha de pagamento, até um limite de 10% do salário. Hoje o beneficiário só começa a pagar 1 ano e meio depois de formado, sem o desconto em folha. Haverá 3 tipos de contrato. Um para quem tem renda familiar de até 3 salários mínimos por pessoa a juros zero. E outros 2 para quem tem renda familiar de até 5 salários mínimos por pessoa. Um para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com taxa de juros de 3%. Para as regiões Sul e Sudeste, a taxa de juros dos contratos ainda será definida. Hoje, só existe uma modalidade de contrato com juros de 6,5% ao ano. As novas regras são válidas para 2018. Quem for solicitar financiamento no segundo semestre deste ano, quando serão colocadas à disposição 75 mil vagas, ainda vai se enquadrar nas antigas regras. Boa noite para você e até amanhã.